A Polícia Federal marcou para o dia 7 de agosto o depoimento do senador Jacques Wagner na investigação contra o Banco Master. A orientação da defesa é que o senador exerça o direito ao silêncio durante o depoimento. Jacques Wagner é investigado por suspeitas de ter recebido vantagens indevidas ligadas ao empresário Daniel Borcaro. A apuração cita uso de aeronaves, ingressos para shows, um contrato de 12 milhões de reais firmado por uma empresa ligada à família do senador. Em entrevista a jornalistas, Jacques Wagner comentou o depoimento à Polícia Federal. Vamos ouvir. Eu, por orientação do meu advogado, eu não falo sobre o tema, eu estou falando só sobre campanha e ele responde sobre isso aí, mas eu estou tranquilo. Acho que, assim como em 2018, a inocência será aprovada, independente dessa agitação que está agora. Eu não conheço de leis, nunca estive como investigado em nenhum processo, mas imaginemos por um momento em que se alguém disse, Segredo, vem cá e dá explicações. Se eu sei que eu não cometi nenhum delito, mesmo com uma indicação do advogado me diga, não, é melhor ficar calado, falei, tá bom, mas se eu conheço o processo e eu não cometi nenhum, eu quero falar, eu não quero protelar, eu quero explicar a minha versão para que vocês possam ter um critério de outra versão. Isso não está aplicando para Jacques Wagner, não, mas é uma questão de estratégia jurídica ou não quero falar, pelas dúvidas eu falo alguma coisa que possa me prejudicar? Segredo, eu acho que são exatamente as duas coisas. Primeiro que tem uma prova muito clara, né, do tal apartamento de 2 milhões e 400, né, que ele fala que ele pediu uma ajuda para comprar um apartamento para a filha, né? Então, ou seja, pedir ajuda não tem problema nenhum, né? Claro. Receber apenas uma ajuda. Mas o caso Jacques Wagner é muito simples, né? Porque ele foi sindicalista. Então, se a gente pegar o patrimônio que ele tem hoje, o apartamento de mais de 20 milhões que ele mora em Salvador, e falar o seguinte, meu amigo, durante a sua vida pública, né, você fez alguma outra coisa que não ser político para poder ter todo esse patrimônio? Então, hoje a gente não faz nem essa comparação, né, de onde é que veio o dinheiro dos políticos. A gente está relativizando tudo. E o que mais me impressiona é que o PT sempre tem a capacidade de relativizar. Quando o acusado é petista, não tem problema nenhum, ele pode continuar como líder, ele pode continuar como candidato, ele é sempre bem-vindo, ele está aqui com a gente, mas se por um acaso a oposição cometeu qualquer tipo de deslize, como por exemplo, né, Jair Bolsonaro passou de jet ski perto de uma baleia. Não, é infração gravíssima. Ah, sim. Se tivesse placa o jet ski, ele teria com certeza sido multado. Claro. Né, porque passou perto da baleia. Então, gera um processo ambiental e etc, etc, e aquilo vira, né, quase o fim do mundo. Mas então é essa relativização, né, de tudo para o PT, independente da seriedade ou não da acusação, não tem problema nenhum. E é por isso que os políticos, principalmente de esquerda, falam o seguinte, não, eu estou tranquilo, eu vou ser absolvido. E mesmo porque eu vou trazer um dado muito interessante. Vocês sabiam que de 2022, de 2002 até hoje, apenas 5% dos políticos que tiveram algum processo na justiça foram condenados. Então, ou seja, o que isso acontece? Quando a gente tem, né, uma justiça muito entranhada na política, feito a gente está vendo hoje, né, o STF dando opinião. O STF, semana retrasada, deu opinião sobre o tarifaço. O que o STF... Eu estava fora, eu voltei e falei o seguinte, meu Deus do céu, será que a competência do STF mudou? Porque o STF agora está falando, inclusive, sobre tarifa externa. Que absurdo. Então, quando a justiça está muito enfronhada com a política, a gente tem isso. Né? Os políticos nunca são condenados, ou aqueles que eventualmente são condenados, são descondenados, e isso só ocorre no Brasil. Aqui pergunta a Sheila Silva, que sempre nos acompanha. Maria está na bancada? Maria hoje não está na bancada, porque está com compromisso profissional, amanhã estará de volta, claro. O Luiz Arthur Nogueira está de férias até dia 27, por isso temos ilustres convidados aqui que nos ajudam a entender um pouquinho toda essa maranha eleitoral, policial, jurídica e econômica. Bianca, você é analista comportamental. Quando você escuta o Jacques Wagner, diz, não, estou em campanha, o foco é esse, estou tranquilo,
E chama a atenção que nenhum dos jornalistas disse, desculpe-me, eu poderia explicar por que tinha 13 relógios de luxo? Por que mora num apartamento de 10 milhões? Por que tentou vender um terreno de 15,3 milhões um dia depois que teve a deflagração da Polícia Federal? Como... Gente, você deveria ser ministro da Economia, porque você faz o pão se multiplicar, deve ser o Jesus que faz o dinheiro se multiplicar. Mas, como analista comportamental, o que te sugere quando você escuta a Jacques Wagner? Primeiro que a voz dele está super relaxada. Ele não está preocupado. Ele não está achando que vai realmente dar alguma coisa, que ele vai precisar prestar contas, que ele vai ser preso. Ele não está nem um pouquinho preocupado com isso e sabe por quê? Porque ele está seguro de que o sistema o protege. Todo esse sistema aí, todos os ministros, caso ele venha a ser realmente indiciado nessa investigação, ele vai ter essa blindagem. Talvez não todos, tem um ou outro ali que consegue atuar mais energicamente, embora existe essa segurança, porque vem de cima mesmo. E olha, quando ele se manifesta como alguém que não precisa sequer se defender, sequer argumentar, e é algo assim, totalmente humano. Se você está sendo acusado de algo que é injusto, é natural você querer se expressar. Só que ele está preocupado, assim como o Lula também, com a narrativa. Eles têm essa palavra como um alicerce, uma estrutura mesmo do que o PT é. O PT é pura narrativa, é o que eles contam, é o que eles divulgam, o que chega através da imprensa. E a verdade é que o Jacques Wagner, ele está atolado até o pescoço. Ele deveria estar muito preocupado, mas no país que nós vivemos, em que o trabalhador é quem paga a conta desse tipo de personagem, que tem que realmente é o trabalhador que tem que, de segunda a sexta-feira, quando não de segunda a segunda, tá ali ralando, se esforçando, acordando cedo, indo dormir tarde, muitas vezes, para um projeto, para que algo aconteça em sua vida, para prosperar, e que também é oprimido, oprimido por um governo que tem impostos brutais. É quem realmente está pagando esse tipo de gente, esse tipo de luxo, né? Você viu os carros que ele tem? Os Sim. Carros e os relógios, os apartamentos. Então, não faz sentido. Mas a questão aqui é que na impunidade que a gente vive, que é todo esse sistema, ele não se preocupa, porque ele sabe que chegou ali em um ponto, ele é das antigas, né? Ele é daqueles políticos das antigas. E talvez ele tem tanto para até negociar, né? Ele sabe tanto de tanta gente que acaba sendo aquela coisa assim, eu não vou porque se eu for, meio mundo aí cai junto. Claro. Né? Então, o próprio sistema protege ele. Esse direito de ficar em silêncio você já usou quando ela te disse vem cá, me conta, o que você fez outro dia que chegou mais tarde e tal? Fala, eu vou utilizar o direito ao silêncio. Sim, até para poder reunir o conjunto probatório com calma. Me apresenta as provas, e você me apresenta as provas. E se não faz assim, chega a Bianca e fala, não gostei. Aí você fala, o que eu fiz agora? E ela te responde, você sabe muito bem o que você fez. Todo mundo já passou por isso. Ou passa todo mundo já passou por isso. Aí você começa a dizer, o que eu fiz, gente? O que eu fiz? Não, eu sou inocente, até prova em contrário. Já aconteceu, João? Já aconteceu, né? Normalmente é... Mas ela tem o hábito de estar certa, né? Então... Então aí já sai de largada. Mas você sabe, Segre, aqui no caso do Jacques Wagner, como a Bianca disse, ele é um arquivo vivo do PT. Ele há décadas lá no PT. Então ele está bem tranquilo nesse sentido. Ele chegou até a fazer uma sinalização para o Lula, mais ou menos, tipo, Lula, tamo junto, viu, querido? Não, vai com calma aí. E no Brasil os absurdos vão se sucedendo e a gente até esquece que teve uma CPMI do INSS e que foi arquivada. Eles votaram para arquivar, né? O PT articulou ali para arquivar o relatório final, que pediu o indiciamento do Carlos Lupe, do senador Everton, do Lulinha, do careca do INSS. Então o PT já articulou ali para derrubar, falando que o relatório era falho, né? A gente chegou a ter várias oitivas ali no Senado e mais uma coisa que foi enterrada e ficou por isso mesmo. E agora a gente tem o André Mendonça capitaneando
A investigação fez essa determinação para a PF, colheu o depoimento, mas assim, me parecem elementos muito claros para, no mínimo, uma prisão preventiva do Jacques Wagner, né? Senão fica parecendo que tem dois Brasis. Um para quando os petistas são acusados e o outro quando a direita ou alguém assim é acusado. Porque olha a diferença, não era para o cara, pelo menos uma prisão preventiva, tem apartamentos, tem áudios, tem documentos ali, tudo mostrando, né? A própria questão do surgimento do Master lá na Bahia, que foi gestado na Bahia, né? Então, assim, tem muitos elementos. Aqui o André Mendonça fica parecendo que ele está com muito receio das futuras nulidades, mas o André Mendonça tem que saber que, independente de ter as nulidades ou não, elas serão arguídas, né? Serão levadas ali ao Supremo, e vários juízes ali tendem a concordar com elas, né? Porque depende do momento, eles são extremamente garantistas, você não pode errar o carimbo, a vírgula, nada. Então, independente de nulidades ou não, vai ser argumentado, né? Vai ter que ser uma força política para manter esse pessoal sob, no mínimo, uma investigação e depois uma futura condenação. Então, seria importante o Jacques Wagner falar. Fale tudo, Jacques Wagner, que a gente quer escutar o que você tem a falar sobre Lula, careca do INSS, Lulinha, né? Todos esses personagens. Agora, só para você ficar tranquilo, não fica parecendo que tem dois Brasis. Tem dois Brasis. Tem. Um que diz, isso aqui está ótimo, deixa roubar, deixa fraudar, deixa fazer um 7-1, que está tudo bem. E o outro passei perto da baleia, multa, processo, que a grande maioria está sendo arquivada. Não, um monte. A BIM paralelo, enfim, um monte de coisas que do outro lado, eram acusações que não deram em nada. E o que mais impressiona, né, as pessoas não têm medo de mais nada. Então, você pega um advogado aqui de São Paulo, famoso, ele foi à CPI do INSS e agora, recentemente, de novo aparece no escândalo de mais 4 bilhões de ICMS. Ou seja, a pessoa está sendo investigada em uma situação federal e aí comete outro crime bilionário de novo. Ele quis vender no dia seguinte o apartamento dele, não foi isso? Ele então, o que a gente está vivendo no Brasil é realmente uma loucura, né? Que eu acho até o seguinte, se a gente continuar no ritmo que a gente está indo, daqui a umas 2 ou 3 eleições, a pessoa, para se candidatar, ela tem que ter sido presa. Claro. Né? Então, não é currículo, é prontuário. Prontuário. Você foi preso quando? Não fui preso. Não, então não pode ser candidato mais não. Por qual partido, né? De qual partido você é? Ah, tá. Então já foi. Então tá. Então foi uma vítima, foi perseguição, porque se fosse, né, qualquer partido que, teoricamente, né, aquela direita, assim, já fica inelegível. Daí. Jomar Conelheiro disse, bancada, não é 2.400.000, é um vão de 2,40 metros. Vou tomar essa fala para te fazer uma pergunta, Rodolfo. Mas, Alcilene Campana disse, Maria, manda um oi para meu marido Nivaldo Campana, é o nome dele, e ele é seu fã e te acha linda. Mas a Maria não está hoje. Serve se o Rodolfo te manda um beijo para teu marido? Pode ser? Qual é o nome do maridão? O nome dele é Nivaldo Campana. Então, alô, Nivaldo Campana. Um beijo do marido para você. Isso, pronto. Agora, indo na pergunta. Onde que estão os jornalistas para perguntar? Desculpe, senhor, tomando a fala do Jomar Conelheiro. Você disse que pediu para um amigo que compre um apartamento de 2,45 milhões. Eu adoraria ter amigos assim. Também. Mas tem uma mensagem que foi divulgada que fala sobre um vão, ou seja, o pé direito de 2,45 M maiúscula, que coincidentemente poderiam ser interpretados como 2,45 milhões. Poderia. O vão do seu apartamento mede 2,45? Essa seria uma pergunta. Seria. Não precisa atrapalhar nada, não precisa... Desculpa, senhor, quanto mede o vão do seu apartamento que alguém comprou para sua filha? Exatamente, vamos colocar palmo por palmo, como antigamente, né? É um absurdo. Aqui eu tô junto com a bancada, a gente tá falando de Jacques Wagner, que recentemente deixou a liderança do PT no Senado, justamente depois de uma conversa com o Lula, e de fato tem muita coisa a esclarecer, tá? E o arquivo vivo que o Bellucci mencionou, sendo ele quem é Jacques Wagner, um arquivo vivo, ele só vai falar mediante a uma barganha, ou seja, um toma lá da cá, porque em algumas declarações ele já citou o presidente Lula, dizendo, calma aí, presidente, né? O senhor ficou lá em Curitiba, fez mais do que eu fiz aqui, e o povo te perdoou, né? Entre aspas, né? A justiça, o STF te perdoou, e o senhor está onde está, então calma aí que o que eu estou fazendo não é nada comparado àquilo que o senhor fez, presidente, fecho aspas na fala do Jacques Wagner. E
2 milhões e meio não é nada. Ele tinha ali um coloio junto com Augusto Lima, que era ex-sócio do Vorcário no Banco Master. Ligação, documentos que provam que ele interceptou ali, foi interceptado pela Polícia Federal, dizendo que ele estava pedindo 2 milhões e meio para quitar o apartamento que supostamente era da filha. Mais quase 271 mil reais, sabe, que foi achado num dos flats onde ele fica, mais 33 mil euros, ou seja, dinheiro atrás de dinheiro. Jacques Wagner, ele tem uma cartilha da esquerda embaixo do braço. Ele não está fazendo nada além do que ele já presenciou dentro desse ninho de esquerdistas que gostam de acabar com o nosso país. Então, Jacques Wagner, ele só vai falar, Segré, mediante a barganha, né? Ele foi afastado agora, se afastou da liderança do Senado no PT, porque alguma coisa ele vai receber do presidente Lula. Pode ter certeza, ele sendo quem ele é, um dos braços direito do presidente, não é à toa que ele está calado e não é à toa que ele se afastou. Veremos as cenas dos próximos capítulos. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.